Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da UIS, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o senhor Everton Peixoto, CEO e diretor de Relações com Investidores, e o senhor Guilherme Aguiar, diretor de Relações com Mercado e M&A. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da UIS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Este evento também está sendo transmitido pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.isoluções.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes poderão registrar via website perguntas para o IS que serão respondidas durante a sessão do Q&A ou após o término da conferência pela área de relações com investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da UIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a UIS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da UIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Everton Peixoto, que iniciará a apresentação. Por favor, Everton, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021. Após a abertura, o Guilherme apresentará os resultados do período. Durante o segundo trimestre de 2021, nos mantivemos firmes na estratégia de diversificação dos nossos negócios, inovando nas nossas entregas e fortalecendo a cultura corporativa. Nesse período, nos sagramos vencedores no processo competitivo realizado pelo Banco de Brasília, BRB, e concluímos a assinatura dos contratos, dando início ao processo conjunto de integração para a criação da joint venture que potencializará os negócios juntos aos clientes do banco, comercializando seguros, consórcios, títulos de capitalização e previdência privada com exclusividade por 20 anos. Celebramos mais essa parceria, cientes das responsabilidades que assumimos e confiantes nos resultados que podemos alcançar. Outro destaque do período em nossas atuações em bancassurance foi a parceria com o BMG, por meio da BMG Corretora, que já demonstra grande avanço nos resultados fruto da estratégia desenvolvida para o negócio. Estamos trabalhando ativamente para construir uma operação referência em bancassurance, alinhada à estratégia do banco e com foco na geração de valor no longo prazo. Por meio da UIS Parceiros, expandimos nosso acordo com o Itaú Unibanco, passando a oferecer financiamento imobiliário junto à nossa rede credenciada, que possui mais de 17 mil pontos de venda, em um contrato que prevê 20 anos de parceria. Também firmamos contrato com o BB Consórcio, com vínculo de 10 anos, para a comercialização das cartas de crédito para automóveis, imóveis, veículos pesados e destinados ao agronegócio. E, ainda, ampliamos nosso portfólio de crédito lançando a Wimo PJ, com opção de empréstimo com bens em garantia para pessoas jurídicas, que fornece documentação simplificada, baixa taxa de juros e longo prazo para pagamento. No cenário de inovação, destacamos o processo de transformação digital pela qual a WIS BPO vem passando, estabelecendo seu posicionamento como unidade full solution para o mercado segurador e de crédito com grande aporte tecnológico aplicado nas melhores soluções do segmento. São diversas squads atuando fortemente no desenvolvimento de soluções e o nosso hub de inovação, o WIS Labs, que busca soluções de mercado em diferentes setores para serem aplicados no contexto de seguro e produtos financeiros, otimizando processos.
São exemplos desses investimentos a plataforma AgroEasy, que é composta pela ferramenta Cotagro, multicálculo voltada para a contratação de seguro agro, gestão de risco, soluções para monitoramento, vistoria e perícia de áreas agrícolas seguradas. Outro exemplo é o W Garantia, mais uma plataforma multicálculo com cotação e emissão online de seguro garantia. E ainda o Corporate Solution, CRM, que faz a gestão de seguros e créditos para empresas, da contratação ao sinistro e ainda possibilita a realização de antecipação de recebíveis. Tudo em um mesmo lugar, de forma descomplicada, intuitiva e sem burocracias. Completamos 48 anos de grandes conquistas realizadas e celebradas em nosso principal ativo, as pessoas. Por isso, sempre destacamos a força da nossa cultura corporativa, um trabalho que se iniciou em 2018 e vem se mostrando cada vez mais fundamental para alcançarmos nossos resultados e objetivos. Estimulamos um ambiente de pertencimento, meritocrático, com sentimento de dono, foco no resultado, paixão e trabalho em equipe. Acreditamos que a diversidade é promotora de uma cultura de alto desempenho. Por isso, aplicamos um senso de diversidade, a fim de identificar onde estamos e como podemos melhorar para nos tornarmos cada vez mais diversos e inclusivos. Fruto da valorização da nossa cultura, figuramos mais uma vez nos rankings Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste e para a mulher trabalhar em todo o país, o que nos enche de orgulho. A nossa trajetória é marcada por força e resiliência. Por isso, o slogan Never Bet Against Wiz, nunca aposte contra o Wiz, tem sido amplamente utilizado pelos Wizes, pois demonstra a união desse time capaz de realizar grandes conquistas. Estamos cada dia mais próximos do futuro que um dia imaginamos. Por isso, seguimos obstinados em concretizar nossa estratégia, contribuindo tanto para a construção de um ambiente de negócios próspero e sustentável, quanto para o alcance de resultados cada vez mais consistentes. Obrigado, Everton. Bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira com o slide número 3, onde falarei dos eventos e destaques operacionais e estratégicos no período. Conforme anunciamos via fato relevante no dia 20 de julho, o Conselho de Administração da Wiz aprovou a primeira emissão de debêntures, composta de 250 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, com prazo de vencimento em 18 de agosto de 2026. As debêntures possuirão um valor nominal de R$1.000, totalizando o montante de R$250 milhões na data de emissão, e o processo contará com esforços restritos de distribuição, nos termos da instrução da CVM 476. A operação terá como garantia a alienação fiduciária da totalidade das cotas de emissão da Interseguros de titularidade da Wiz. As demais principais características da oferta estão disponíveis no site da CVM e em nosso site de relações com investidores. Outro importante fato ocorrido neste último trimestre foi a celebração de um contrato com o Banco de Brasília, BRB, em que a Wiz se comprometeu a adquirir 50,1% das ações de uma nova corretora de seguros a ser constituída pelo BRB. A aquisição se dará pelo preço total estimado de aproximadamente R$585 milhões, composto por uma parcela à vista, no valor de R$300 milhões, 3 parcelas fixas anuais de R$57 milhões cada e 3 parcelas anuais variáveis, estimadas no valor de R$38 milhões cada. A nova corretora terá o direito de comercializar com exclusividade, na rede de distribuição controlada pelo BRB, todos os produtos e serviços de seguridade, incluindo seguro, consórcio, capitalização e previdência privada, pelo prazo de 20 anos. O fechamento e a efetiva realização da aquisição estão sujeitos a condições suspensivas usuais a esse tipo de transação. Seguindo a agenda de crescimento de nossas unidades de negócios, nesse trimestre, a unidade Wiz Parceiros, que atua na comercialização de produtos de crédito por meio de canal indireto, celebrou 2 novas importantes parcerias.
convênio comercial com o BB Consórcios e expansão do escopo de atuação com o Itaú, passando a incorporar o produto de financiamento imobiliário. A WIS Parceiros passará, a partir da celebração desses acordos, a realizar a distribuição dos produtos das respectivas entidades por meio de sua rede de parceiros comerciais. Já a unidade WIS Conseg celebrou a parceria comercial com a Caoa Corretora para comercialização, distribuição e divulgação de produtos de seguridade na rede de concessionárias de veículos automotores do Grupo Caoa, salvo unidades nas cidades paulistas de São Paulo, Santos e Campinas, com prazo de vigência de 12 meses. Por fim, destacamos nesse trimestre que pela 6ª vez fomos premiados pelo Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste. Essa conquista reflete o compromisso e dedicação diário de nossos Wizards na construção de nossas práticas e cultura corporativa estabelecida nos pilares de diversidade, inclusão e foco no desenvolvimento do nosso principal ativo, nossas pessoas. Além disso, pelo 2º ano consecutivo, fomos premiados pelo GPTW como uma das melhores empresas para a mulher trabalhar no ranking nacional, ficando entre as 35 empresas de grande porte. O ranking reconhece empresas com as melhores práticas em relação à inclusão e ascensão de mulheres à liderança. Passando agora para o slide número 4, apresentamos os principais resultados atingidos pelo conglomerado no período. Após o período de transição e revisão do modelo estratégico e operacional, a BMG Corretora encerra o 2º trimestre do ano, adicionando R$ 59,5 milhões à receita bruta da companhia no período, o que representa 24,3% da nossa receita bruta total e um crescimento de 65% frente ao primeiro trimestre de 2021. A WIS Parceiros atingiu a marca de 714 parceiros cadastrados no trimestre e comercializou 1,6 bilhão em cartas de consórcios, com crescimento de 57,6% em relação ao 2º trimestre de 2020. Em receita bruta, a unidade atingiu 13,9 milhões de reais, com crescimento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. A nossa investida em Interseguros, em linha com o expressivo crescimento apresentado nos últimos períodos, atingiu a marca de 532 mil clientes em carteira, um crescimento de 323% frente ao 2º trimestre de 2020. A investida atingiu o lucro líquido de 15,6 milhões de reais, adicionando 5,9 milhões ao resultado da WIS no período. Passando para o slide 6, o sumário do resultado consolidado, verificamos que a receita bruta apresentou crescimento de 44,5% em relação ao 2º trimestre de 2020, um incremento de 75,4 milhões de reais. O desempenho decorre da aceleração observada no segmento Core Business, principalmente devido à incorporação da receita da BMG Corretora e pelo desempenho da Rede Caixa, que adicionou 11,8 milhões de reais à receita bruta. Além disso, destaque para o crescimento apresentado na unidade WIS Parceiros. O EBITDA da companhia apresentou crescimento de 37,3% no trimestre, quando comparado com o 2º trimestre do ano passado, com retração de 3,6 pontos percentuais em margem, impactado pela incorporação de custos referentes à nova unidade de negócio BMG Corretora e pela expansão das operações nas demais unidades do grupo. Como reflexo do resultado operacional no trimestre e do resultado de equivalência referente à participação na Interseguros, no valor de 5,9 milhões de reais, atingimos um lucro líquido de 75 milhões de reais, um crescimento de 120,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Seguindo para o slide 7, observamos os efeitos considerados para a nossa visão ajustada. No EBITDA, ajustamos um montante de 2,3 milhões no 2º trimestre de 2021, referente à recuperação tributária reconhecida no período. Já na segunda tabela, referente ao lucro líquido, ajustamos os efeitos decorrentes das aquisições realizadas pela companhia nos últimos anos, bem como os efeitos que impactaram o EBITDA ajustados a valores líquidos. A explicação desses ajustes está detalhada no documento do release de resultados.
Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 84,7 milhões de reais, um resultado 66,8% superior ao realizado no mesmo período de 2020, com margem líquida ajustada de 38,4%, crescimento de 4,5 pontos percentuais. Passando agora para o slide número 8, apresentaremos a composição do lucro líquido. Destaco a linha de resultado financeiro, onde apresentamos um resultado 64% inferior ao mesmo período do ano anterior. Essa variação decorre, especialmente, da maior despesa financeira no período, impactada pelo início do reconhecimento do AVP, referente à aquisição da BMG Corretora. Já na linha de equivalência patrimonial, registramos 5,9 milhões de reais referentes à participação da companhia no resultado da investida Interseguros, um crescimento de 239,7% frente ao segundo trimestre de 2020. No slide 9, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa no trimestre. Em capital de giro, apresentamos um fluxo negativo de 20 milhões de reais, principalmente devido ao aumento no saldo de contas a receber da companhia. Já em investimentos, tivemos o desembolso de 22,4 milhões de reais, referente à parcela de earnout do custo de aquisição da BMG Corretora e 2,2 milhões referente à parcela de earnout do custo de aquisição da Finanseg, sendo parcialmente compensados por efeitos positivos gerados no fluxo de caixa devido à contabilização do ajuste a valor presente, o AVP, e atualização monetária das aquisições realizadas pela companhia, no valor de 7,8 milhões de reais. Em dividendos, foram pagos 15,2 milhões de reais referentes à primeira parcela dos dividendos provenientes do lucro líquido apurado em 2020 e 0,3 milhão a acionistas não controladores de nossas empresas controladas. Portanto, finalizamos o trimestre com saldo final de caixa ajustado de 285,9 milhões de reais. Passando para o slide 11, apresentaremos o resultado gerencial aberto por unidade de negócio do grupo. Em relação ao resultado consolidado contábil, os critérios gerenciais afetam marginalmente a abertura entre as unidades de negócio, mas não alteram o EBITDA ou o lucro líquido, sendo que essa abertura permite fazer análises a partir da visão da administração sobre os negócios. No slide 16 e no release de resultados, é possível encontrar a tabela de conciliação do resultado gerencial por unidade de negócio e o resultado contábil consolidado. Iniciando com o segmento Core Business, apresentamos o resultado da unidade Rede Caixa. A receita bruta Run-On, composta pela receita oferida com o contrato de transição, apresentou crescimento de 21,5%, ou 10,7 milhões de reais, em relação ao segundo trimestre de 2020, desempenho impulsionado pela venda nova dos produtos residencial e vida. O EBITDA da operação Run-On foi impactado principalmente pelos custos com força comercial remanescente para atuar nas atividades provenientes do contrato de transição. Já em rede caixa Run-Off, apresentamos o resultado do estoque de receitas referente a vendas realizadas até 14 de fevereiro de 2021. No trimestre, essa linha apresentou o crescimento de 1,1 milhão de reais em relação ao segundo trimestre de 2020, impulsionada principalmente pelo estoque do produto habitacional, efeito do empilhamento de vendas realizadas ao longo de 2020 e de reajustes anuais nos prêmios de seguro. No slide 12, apresentamos as demais unidades do segmento Core Business, BMG Corretora e o Isconseg. A BMG Corretora adicionou 59,5 milhões de reais à receita bruta total da UIS no segundo trimestre de 2021. Esse desempenho foi impulsionado pela renovação e venda nova dos produtos Prestamista Card e Vida, que adicionaram 24,9 milhões de reais e 30,7 milhões de reais, respectivamente, na receita bruta total do período. Após o período de revisão do modelo estratégico e operacional, a BMG Corretora encerra o segundo trimestre do ano com importantes evoluções, fortalecendo o alinhamento da atuação da corretora à estratégia do banco, ampliando a eficiência comercial e a abrangência da operação e implementando uma importante mudança de foco para a venda de produtos de relacionamento, gerando recorrência de receita e, consequentemente, valor no longo prazo. No EBITDA, a unidade atingiu
margem de 22,3%, impactada pelos custos de repasse de comissão à rede de distribuição do Banco BMG. Já na unidade Wisconseg, atingimos receita bruta de R$ 2,2 milhões, 65,2% acima do segundo trimestre de 2020. Destaque no trimestre para o desempenho do produto prestamista, que adicionou R$ 1,2 milhão à receita da unidade, efeito do aumento na taxa de penetração do produto nas concessões de financiamento automóvel realizadas na rede Barigui, bem como pelo aumento no volume de financiamentos realizados no período. Seguindo para o slide 13, apresentaremos o segmento Enablers, representado pela unidade WIS BPO, e o segmento Aceleradores, representado pela unidade WIS Parceiros. A unidade WIS BPO atingiu, no 2T21, R$ 26,2 milhões de receita bruta, com um crescimento de 12,2% em relação ao segundo trimestre de 2020, com destaque para as linhas de soluções em crédito e soluções em seguros massificados. A unidade atingiu o EBITDA de R$ 2,7 milhões no trimestre, com queda de 14,9% frente ao segundo trimestre de 2020, devido principalmente ao aumento dos custos no período. Já a WIS Parceiros atingiu uma receita bruta 27% superior ao mesmo período do ano passado, sendo positivamente impactada pela receita relacionada à venda do produto consórcio. No trimestre, a unidade comercializou R$ 1,6 bilhão em cartas de consórcios, resultado 11,3% acima do realizado no 2T20. Além disso, o desempenho do trimestre foi impactado pela comercialização dos produtos de consórcios da administradora Santander Consórcios, adicionando R$ 0,1 milhão no trimestre, valor referente às primeiras parcelas de comissão da venda de R$ 27,9 milhões de cartas de consórcio no período. Por fim, o slide 14 apresenta o segmento Potencializadores, representado pela unidade WIS Corporate e a unidade investida Interseguros. A WIS Corporate obteve receita bruta de R$ 10,5 milhões, 3,4% acima do apresentado no 2T20, com destaque para a vertical WIS Corporate Partners, que alcançou receita de R$ 1,8 milhão, com crescimento de 25,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA da unidade, de R$ 0,6 milhão, foi impulsionado pela melhor performance em receita líquida. Por fim, a investida Interseguros atingiu no segundo trimestre de 2021 uma carteira com mais de 530 mil clientes, um crescimento de 342,5% em relação ao segundo trimestre de 2020, e um aumento em vendas de 422,8%, chegando em 222,8 mil vendas. Esse desempenho justifica o crescimento alcançado em receita bruta operacional. A unidade atingiu um lucro líquido de R$ 15,6 milhões, crescimento de 257,6% versus o segundo trimestre de 2021. Além disso, em maio de 2021, celebramos 2 anos da nova parceria entre WIS e Interseguros. A parceria se mantém com alto potencial de rentabilização e estratégia sólida, trazendo resultados expressivos em todas as frentes, conforme demonstrado no período. Sendo assim, encerramos a apresentação e gostaria de retornar a palavra a Estefânia, que vai moderar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que para fazer perguntas, basta enviar sua mensagem pelo ícone de perguntas e respostas disponível na plataforma do webcast. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto selecionamos as perguntas. A primeira pergunta é do senhor Ricardo Buchpiguel, do BTG Pactual. Bom dia, pessoal, e parabéns pelo resultado. Primeiro, poderia comentar sobre o resultado mais forte de BMG Corretora desse trimestre e se devemos ver algo mais próximo desse patamar para os próximos trimestres? Ou a expectativa é desse ritmo de crescimento visto no segundo trimestre continuar para o resto do ano? Bom dia, Ricardo. E aí, coincidindo também com perguntas semelhantes do Vinícius e do Alain, o que a gente entende é que o BMG teve a captura do que a gente chama de primeira onda de valor,
onde a gente implementou uma série de melhorias, principalmente numa visão de distribuição de produtos de vida, no modelo gamificado, massificado, com canal indireto. Isso, a nossa busca nos próximos meses vai ser para consolidar esse padrão de canal comercial e estabilizar nesse nível de performance antes da tentativa, do início da implementação da segunda onda. Então, agora o maior foco é na estabilização, perenização dessa nossa operação realmente no estágio que a gente conseguiu capturar, que mostra a força da Wiz enquanto bancassurance. Obrigada, Everton. Passando agora para a segunda pergunta, também do senhor Ricardo, do BTG Pactual. Vocês poderiam também comentar, por favor, como devemos esperar as linhas de custos e despesas evoluindo no resto do ano? Tem alguma eficiência operacional ainda a ser capturada relacionado ao fim da operação com a Caixa? Obrigado. Bom, Ricardo, sim, ainda temos alguma captura. Como os senhores sabem, a gente ainda tem uma série de obrigações e contratos no contrato de transição, que vai até meados desse trimestre, desse terceiro trimestre, e ainda existem algumas oportunidades a serem capturadas. Também, na hora que a gente foi fazer a desmobilização dos recursos, a Wiz reteve os seus principais talentos, que estão sendo alocados em novas operações e também estão sendo preparados para a expansão que a Wiz vai fazer inorgânica em novos projetos. Então, isso ainda deve dar algum ganho de custos na nossa matriz de custos, mas a maior parte já está sendo capturada aí no segundo tri, início do terceiro. Ok, passando para a terceira pergunta do senhor Anderson Piovesan, da Pivário Investimentos. Poderiam comentar sobre a receita da Wiz Parceiros no segundo trimestre de 2021? Por que a receita foi inferior ao primeiro tri, sendo que o volume de cartas de crédito vendidas foi bem superior ao tri passado? Obrigada. Bom dia, Anderson. A sua leitura está correta. A gente está tendo uma expansão da atuação da Wiz Parceiros, já com o início da operação com outras administradoras, o que gera um volume de carta vendida, mas outras administradoras têm um comportamento de parcelamento da receita diferente do padrão caixa, e algumas têm um timing de recebimento mais espaçado. Então, a operação da Wiz Parceiros se mantém com crescimento constante, se mantém se estabelecendo como a maior plataforma de consórcios 100% aberta do Brasil, e não necessariamente a receita tem o mesmo comportamento que as vendas. A Wiz tem como filosofia muito mais a criação de valor do que necessariamente só a contabilização ou o recebimento em fluxo de caixa. Então, para a gente agora, o maior foco é criar valor futuro, criar uma camada de recebíveis, o que, inclusive, foi extremamente estratégico para o momento da companhia, o que muitos dos senhores chamam de runoff. Essa tem sido a nossa visão de present value dos clientes gerados. Lembramos que para fazer perguntas, basta enviar sua mensagem pelo ícone de perguntas e respostas disponível na plataforma. Pergunta do Alan Cardoso, da Santander Asset. Chama atenção o já alto percentual de penetração que a Interseguros atingiu na base de clientes do Inter. O que faz sentido esperar em aumento de penetração para frente? Pode comentar também como as iniciativas estratégicas em curso deveriam impactar o ticket médio da Interseguros? Bom, a Interseguros continua a sua estratégia de se posicionar como a maior e melhor plataforma de vendas digitais de produtos de seguridade do Brasil. Eu acho que a Inter está sendo extremamente bem sucedida nesse percurso, e principalmente com cruzamento e penetração na base de clientes, o que acaba gerando realmente uma redução de ticket à medida que a gente vai explorando produtos de relacionamento e produtos de prêmio mensal. Acho que o maior foco da Interseguros agora é a geração de recorrência
penetração na base e montagem de uma base de clientes recorrentes. Eu acho que isso é que dá o verdadeiro valuation da Interseguros. Especificamente sobre novos produtos, o produto de seguro-saúde tem muito potencial justamente pelo baixo churn, long duration, que gera não só receita à vista e não só aumento do ticket, mas perenização dessa receita. Acho que a trajetória agora que a gente deve enxergar é de constância nesse crescimento. E óbvio que para muitos pode chamar a atenção, dado que o CAGR inicial foi muito grande. À medida que a base de clientes vai se solidificando, o CAGR comparativo reduz um pouco, mas a constância e o DNA de geração de resultado está presente agora e vai continuar presente olhando para frente. Outra pergunta agora do senhor Luca, da Interasset. Parabéns pelo resultado. Por gentileza, podem nos atualizar rapidamente em relação ao pipeline de novas parcerias e como estão as expectativas? Bom, Luca, também respondendo a você, mas também a muitas outras perguntas semelhantes que apareceram, que a gente pode dizer que a WIS continua muito ativa na busca de criação de valor. Retornando, pessoal, desculpa, a gente está com alguma oscilação de internet aqui. Então, voltando, a WIS continua muito ativa na busca de oportunidades inorgânicas, com muita constância, muita frieza e muita visão das suas qualidades. Obviamente, a gente está negociando com alguns players seletos, players que a gente acredita na cultura, que a gente vislumbra muita oportunidade e muita semelhança com a nossa visão de pessoas. Senhores, perdão. Voltando aqui para a resposta, a gente continua apostando bastante nessa visão inorgânica, numa criação de oportunidades através de M&A, mas de forma muito fria, muito sólida, muito consistente, tendo a certeza de ter um track record de entregas recorrentes, consistentes, que tenham a ver com o nosso DNA. Não adianta a gente sair expandindo numa velocidade absurda e não entregar. Então, o track record, a credibilidade e a consistência são valores muito estratégicos para o WIS. E aí eu acredito que, olhando o fechamento do segundo trimestre full nosso no BMG, mostra muito isso, assim, mostra muito no que a gente acredita. Nós trocaremos oportunidades e M&As que a gente não consegue enxergar esse alinhamento e essa criação de valor por menos oportunidades, mas com bastante perspectiva de entrega. Mais uma pergunta agora do senhor Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Em BMG Corretora, vimos um aumento na margem em comparação com os últimos trimestres. Qual seria o patamar de estabilidade para a rentabilidade dessa operação? Uma expansão de margem dependeria da digitalização do canal de distribuição? Obrigado. Bom, também é uma excelente pergunta. A gente falou muito da primeira onda do BMG. Essa primeira onda do BMG, que consiste na captura de valores, de oportunidades na carteira de vida, via canal indireto que está sendo capturado, ela apresenta, sim, uma menor margem pelo alto custo do canal comercial. A gente conseguiu estabilizar essa margem em patamares que a gente acha saudável, na casa entre 20% a 25% de margem EBITDA, que é o que essa operação possibilita trazer sem machucar o canal e garantindo a gamificação, garantindo o correto CAGR. Margens adicionais se darão pela melhoria do portfólio, diversificação da oferta e o início de uma trajetória de um banco mais focado em relacionamento, mais focado no digital, que tem sido o DNA e a trajetória futura do BMG. À medida que isso vá acontecendo, que é o que a gente chama de terceira onda, isso vai começar a destravar a margem também. É muito importante que o investidor da WIS observe que suas diferentes operações possuem também naturezas distintas. Isso não significa pior ou melhor operação. Então, a WIS não está buscando 85% de margem EBITDA ou rejeitando 15% de margem EBITDA.
a gente precisa entender a natureza da operação de marketing and sales e a natureza do canal para conseguir fazer o correto target do que capturar e do que perseguir. Obrigada, Everton. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria agora de retornar a palavra ao Everton para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, senhores, antes de tudo, peço perdão pela oscilação de sinal que a gente teve aqui na Vila Olímpia com relação à energia. E eu acho que o mais importante é que a energia do nosso time, essa está muito consistente, muito forte, muito pujante. A gente acredita que tendo gente com o nosso DNA, gente que é apaixonado por essa empresa, gente que é apaixonado pelo projeto que a gente está construindo, mantendo o autoconhecimento e único conhecimento que a WIS tem sobre esse mercado, sobre a forma como a gente entrega, isso tudo aliado a bons negócios e bons sócios, bons parceiros, vai construir uma empresa e uma plataforma muito singular no mercado segurador, com certeza brasileiro, mas até global. Eu acho que a nossa estratégia está bem posicionada, é muito única, e a gente continua capturando muito valor de um plano que traçamos 3 anos atrás. A empresa está muito motivada, as pessoas estão muito unidas, mas também olhando tudo isso de forma muito humilde. A gente sabe e tem consciência dos desafios que nos aguardam, sabem que os desafios a partir do 4º trimestre começam a ser um pouco maiores, mas a gente está muito certo do nosso planejamento. Então, eu agradeço o apoio de todos os investidores e principalmente de todos os Wizards que estão fazendo esse projeto, esse sonho virar verdade. Um bom dia para todos e boa sexta. A teleconferência da WIS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.